Boa noite. Olá, Jorge, tudo bem? Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. Programa Nortear Educação Financeira número 29. Vou pedir para vocês estarem divulgando aí. A minha convidada já se chegou. Boa noite a todos. Dorival Caldeira, grande abraço, amigo. Chamando a nossa ilustríssima convidada aqui na nossa humilde sala. Boa noite. Tudo Boa bem? noite, prazer, Maria Eugênia, falar contigo. Prazer é meu. Mesmo. Prazer é meu. Você não sabe o quão ansioso estava por esse dia. Tudo bom? Prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. E uma honra. O nosso querido Evandro, de todos, ele recomendou, mas ele falou, Maria Eugênia tem que estar por lá. Falei nele, ele apareceu, tá vendo? Evandro é uma figura... Você sabe que ele é meu conterrâneo, né? Olha só. Conterrâneo de Zona Leste. Sabia, né? Sim. Bom, deixa eu falar com esse pessoal para eles irem curtindo. Hoje é a live de número 29, programa Nortear Educação Financeira, sendo reproduzido também depois no YouTube, no canal do YouTube Nortear Educação Financeira. Estamos nós aí levando a educação financeira. Hoje, mais uma vez, com a parceria da Multiplicando Sonhos, a gente vai apresentar aqui para vocês. Mas é uma honra estar falando com todos vocês que aqui estão. O Evandro já chegou. Deixa eu ver quem mais. Se você conhecer alguém, Maria Eugênia, por favor, pode falar, pode interromper para a gente falar com essa Eu pessoa. tô olhando aqui quem que tá. Boa noite, Marcel. Boa noite, Fernando. Boa noite, Jorge. E vamos dando as curtidas. Fabi Roberta, nossa parceira de sempre. O tema hoje, eu já fixei aqui, investimento e sustentabilidade. A nossa ilustre convidada, Maria Eugênia Buozzi, Multiplicando Sonhos. Multiplicando Sonhos que leva a educação financeira para jovens. Se eu estiver errado, você me corrija. Ela leva em escolas, aulas de educação financeira. Uma das matérias eu já estou sabendo que é sustentabilidade. O Evandro faz um trabalho maravilhoso lá. Evandro, a nossa querida Maria Eugênia, o nosso querido Saravalli, o nosso querido Guilherme, e alguns outros que já estiveram conosco aqui, que são parceiros aqui. Então, enquanto tiver educação financeira, Multiplicando está aqui também com a gente, da Nortear, porque vale a pena sempre falar do trabalho deles. A nossa querida e ilustre convidada, ela tem uma experiência muito bacana. Ela é vice-presidente da Multiplicando Sonhos, sócia fundadora da Resultante. Depois eu quero que ela apresente a empresa dela. Ela é professora das disciplinas de finanças sustentáveis em algumas escolas de negócio, eu estou vendo aqui. Economista graduada na Unicamp, mestre em finanças pela FIA USP, investimentos, também quando eu falei de finanças sustentáveis e investimentos responsáveis, que é tudo do nosso tema. Iniciou sua carreira na Ernst Young, depois trabalhou no ABN. O ABN é o antigo, é o Real, né? Era o Banco Real, isso. Eu trabalhava na área de gestão de fundos do Banco Real. Que legal. Depois teve a incorporação, você assumiu uma função de especialista de investimento responsável. Ixi, nossa, tem tanta coisa para explicar hoje aqui. Participou da construção de signatários dos princípios para o investimento responsável das Nações Unidas. Participou de fóruns e publicações. Essa nossa convidada aqui, que vem pela Multiplicando Sonhos, novamente destaco. E obrigado por aceitar nosso humilde convite. Eu confesso que de todos os temas, hoje é o que mais me
eu não conheço tanto e vou te fazer algumas perguntas talvez um pouco Por simples, favor. mas você não leve a mal, porque é a curiosidade. Não, Mas jamais, a gente jamais. tem uma tradição aqui no programa. Você já assistiu algum modelo dele, não? Sim, sim. A gente tem eu tenho uma pergunta batismo. Como é que você se iniciou na educação financeira? Essa é a pergunta. Só que para você eu vou mudar. Como que entra a educação financeira na tua vida, multiplicando sonhos, se você quiser alinhar isso também, mas como que entra a sustentabilidade financeira ou em investimentos responsáveis? Vamos colocar assim que eu acho que Legal. no seu caso a gente tem que fazer essa mudança, pergunta. Tá É, bom? eu costumo brincar, e aí eu tô vendo que já entrou mais gente, o Pedro Pinheiro da Ceniseg tá ouvindo a gente também, a Célia, tem uma galera aí que tá entrando Oi, pessoal, boa bastante, tá bem noite. legal. Tudo bem? Bom, obrigada, é um prazer falar com vocês. O Multiplicando hoje é uma parte muito querida da minha vida, eu sou vice-presidente do conselho dessa organização que leva educação financeira para jovens, né? Então é um programa que eu gosto muito porque ele é um programa de jovens para jovens. Então a gente tem aí alunos de universidade trabalhando para ensinar alunos de ensino médio. Então a gente capacita professor, a gente capacita voluntário. Então barato, o programa o ano passado aí atendeu quase 200 jovens na escola Dom Pedro, que inclusive é a escola que o Evandro, que é o fundador aí do projeto, estudou, então muito legal ele poder A voltar dois para cá. quilômetros da minha casa. A Olha dois só. quilômetros. E aí a gente está aí com a possibilidade de, no ano que vem, atender bastante escola. A gente quer realmente, né, à medida que, claro, né, as coisas voltarem para o novo normal, a gente ter a chance de, inclusive, estar presente nas escolas ou adaptar isso para qualquer outra forma que a gente consiga, para de preferência atender aí de 5 a 7 escolas até, de repente, no próximo ano. Então, super legal, assim. E eu vou falar um pouquinho de sustentabilidade, você comentou, e até eu sei que tem aí algumas parceiras minhas da época de Ernest Young. A Rosana tá aí, a Camila tá também assistindo. E super Pode legal a falar com gente. elas e pode pedir para elas curtirem. Você fica à vontade. A gente está construindo isso aqui junto. Deixar. E a gente, na verdade, a sustentabilidade ela entrou na minha vida na marretada. Vou ser muito sincera para Nossa. falar para você. Eu quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade de economia, né? E a gente estava conversando, eu tinha inclusive uma amiga minha que gostava muito dessa agenda de economia de meio ambiente e tal, e eu tirava um sarro, vou ser muito transparente aqui, muito sincera, e dizer que eu tirava um sarro, falava que ela era economista do matinho, que o meu negócio realmente era trabalhar em mercado financeiro, eu queria ir para a mesa, eu queria ir para banco. E quando eu me formei, eu fui fazer um trabalho de auditoria, né? Eu era auditora na Ernest Young, foi meu primeiro ano de trainee. E como trainee, a gente faz qualquer coisa como trainee, né? Basicamente. E me botaram para auditar um balanço social. Falei, cara, mas como Certo. assim? Auditar um balanço social, ficar avaliando quantos empregados tem, o que está acontecendo. Mas foi super interessante, eu achei bacana o trabalho, mas não era meu foco. Me mantive firme que eu queria fazer auditoria de banco e fui alocada na equipe de auditoria do Banco Real, que era um banco que tinha muito essa vocação para sustentabilidade, né? E no Banco Real eu vi o anúncio do programa de trainee do Real. Eu falei, puxa, acho que eu vou mudar de lugar. E acabei indo para o banco. Entrei no programa de trainee do banco. Eu tinha 23 anos de idade, eu acho, novinha. E o trabalho do trainee, né, pelo menos em banco, quando você é novo, etc., né, sempre nessa linha de atender as necessidades e fazer o que era necessário, foi super interessante que me botaram para fazer uma certificação ambiental. E aí eu falei, cara, eu quero trabalhar em mesa, eu quero trabalhar em operação, o que me bota numa área de engenharia de banco? Mas vamos lá, vai, é programa de trainee, a gente tá empolgado, era nova pra caramba, vamos fazer. E beleza, deu super certo, o projeto foi super legal, tive um mentor incrível, que era um diretor de crédito imobiliário, o Félix Cardamone, e aí depois ele disse para mim, falou, cara, você tem que ir pro front, você tem que ir pra linha de negócio. E articulamos com, inclusive, uma pessoa de RH, que agora é a diretora de RH da B3, Ana Buchaim, na época ela era gerente de RH do banco, e falou, cara, eu vou te colocar na Asset, na gestora de fundos de investimento. Eu falei, agora sim, agora eu vou ser economista mesmo, hardcore.
Mercadão. E aí eu ri muito quando vieram falar para mim que a vaga era nos fundos de sustentabilidade. Aí eu falei, cara, acho que eu não vou conseguir escapar desse negócio. E abracei. A hora que eu abracei é que eu vi o quanto esse tema faz sentido, né? O quanto o olhar para a sustentabilidade, ele é muito maior do que um olhar institucional, um olhar, né, que o pessoal brinca, né, do eco-chato, do biodesagradável, do abraçador de árvore, mas o quanto isso fazia diferença quando a gente estava olhando a gestão das empresas. Então, eu que era responsável por escolher as empresas que iam compor aquele fundo de ações, eu olhava as empresas mais sustentáveis e, ao mesmo tempo, percebia que elas eram as melhores geridas. Elas eram as que tinham o melhor desempenho na bolsa. E aí isso tudo começou a se encaixar. Tanto que o fundo era o fundo que tinha o melhor desempenho entre os fundos do Real. Né? Entre os fundos de ações do Real. E aí, enfim, aí abracei. Eu sei que a minha rotação de 3 meses nesse fundo virou um trabalho de 6 anos, virou minha carreira. E aí, quando eu saí do banco, comecei a ser chamada para participar de consultorias, de projetos nessa agenda. E aí estou até hoje. Faz 15 anos que eu trabalho com esse tema dentro do mercado financeiro. Deve ter gato aí, porque você é super nova, já tem esse tempo de experiência, um tempo Estou quase relevante. nos 40 e eu entrei cedo. Eu entrei muito cedo. Eu E foi entro numa aula cedo. dessa que eu conheci o Evandro. O Evandro é uma pessoa que é muito positiva em trazer as pessoas para perto dele, né? Ele está aqui mandando vários coraçõezinhos, é para ele mesmo, porque ele é um cara incrível. Ele é E fantástico. ele é Ele é fantástico. fantástico. Ele é um cara diferenciado. Ele é uma estrela em si mesma. E ele veio falar comigo numa aula que eu estava dando pela PIMEC, né? Associação dos Profissionais de Investimento e Mercado de Capitais. Estava dando uma aula na B3. E aí ele chegou no final e falou: eu preciso colocar isso no programa, eu tenho uma ONG, eu preciso que você me ajude. E eu prontamente, enfim, não tem como falar não pro Evandro. E acabei começando a ajudar. Meu trabalho hoje no Multiplicando é fazer pontes, eu falo. Então, ele sempre que ele precisa de ajuda, sempre que ele precisa de uma ponte com uma empresa, com um investidor, ou que ele precisa da minha presença numa reunião, eu sou vice-presidente e cuido do conselho, né? Que fique claro, eu sou presidente existe um conselho no Multiplicando, formado por grandes figuras, inclusive no mercado financeiro. E aí o meu papel é apoiar o Evandro em construir essas relações institucionais dessa organização para que a gente possa levar a educação financeira para os jovens de periferia. Ah, que legal, uma história muito bacana, uma história muito bonita, parabéns. Obrigada. E quando o Evandro falou assim, ó, convida a Maria Eugênia, porque tem tudo a ver com o programa, a ideia do programa, Maria Eugênia, é a gente trazer aí para nossa liquidificador de educação financeira pessoas que trabalham tem uma forma diferente ou trabalham numa área diferenciada. Eu acho isso muito fantástico e a gente colocar a educação financeira dessa forma. Por falar em educação financeira, vou começar com a pergunta aqui. Educação financeira e sustentabilidade, já que o perfil aqui do Nortear é falar de educação financeira, e de que forma eles são atrelados? Eu acho que tem tudo a ver. Na verdade, a hora que a gente fala de educação financeira, a gente está falando do poder de decisão, né? Eu acho que educação financeira, se a gente for extrair mesmo o que é educação financeira, é você ter liberdade de escolha, é você ter o poder da caneta na sua mão. E a hora que você tem o poder da caneta na sua mão, você precisa descobrir o que você vai fazer com ele. E o que a sua decisão influencia? A sua decisão vai influenciar, por exemplo, quando eu estou olhando do lado do consumo, que atividades eu estou incentivando com o meu consumo? Que tipos de produtos eu vou ver na prateleira, né? A oferta gera sua própria demanda, mas hoje em dia a gente está vendo uma demanda muito proativa dos consumidores. Então, no lado individual, a hora que a gente fala, né, desde movimentos como minimalismo, eu não estou falando de minimalismo de você ter uma sala vazia com uma cadeira de praia no meio, não é isso. É você ter só o Sim. que você precisa e o que você vai usufruir. Isso tem muito a ver com a sustentabilidade. Mas, além disso, a gente tem outros movimentos, como é o caso do consumo consciente, né? De você olhar para o que você está consumindo e entender qual que é o custo daquilo, né? A hora que eu estou comprando uma roupa, não só olhar o quanto ela custa, se ela cabe no meu orçamento, mas quem que está costurando aquela roupa? Será que ela tem um fundamento, por exemplo, em uma confecção que usa trabalho escravo? Será que eu tenho como descobrir e perguntar isso nos lugares que eu consumo? Quando eu vou comprar um móvel, eu pergunto se essa madeira desse móvel ela é certificada ou se ela vem de um desmatamento ilegal.
A hora que eu vejo aquele QR Code na carne ali, que às vezes no supermercado tem, eu já cliquei para ver de onde ela vem, se ela vem de uma fazenda regularizada, se ela está usando. Se a gente está falando aqui, né, de educação financeira, a educação financeira ela preza pela igualdade de acesso, pela democratização dessa liberdade de escolha. Então, poxa, por que o meu consumo, se eu estou preocupado com essa educação financeira, não pode beneficiar o outro? Não pode ser um consumo que também beneficia os colaboradores, os fornecedores, as comunidades dos empreendimentos que eu consumo. Então, esse é um poder da caneta incrível. E do outro lado, eu tenho o investimento. Então, na hora que eu estou decidindo onde eu vou colocar o meu dinheiro, aonde eu vou alocar os meus recursos, a minha poupança, as minhas economias, essas questões podem ser fundamentais também. E aí eu vou citar um exemplo, que é óbvio que a empresa está endereçando isso da forma possível, mas o pessoal que comprou debenture da Vale, por exemplo, né, um título de dívida da Vale, entrou na plataforma aí de uma corretora, falou, opa, tem uma Samarco aqui que está fazendo um título de dívida. Poxa, ela é da Vale, é óbvio que ela vai repagar isso. E aí, no momento que eu tenho um desastre, o fechamento da operação, aquilo vira poeira, né? Aquilo perde o seu valor. No momento que uma ação, por exemplo, uma empresa tem um incidente ambiental severo, ela vai perder valor no mercado. Então, isso também pode impactar as minhas economias. E acho que mais do que só esse olhar para o meu dinheiro, o que eu estou financiando, né? O que eu quero incentivar? A hora que eu estou investindo, eu sou sócio daquele cara. Né? De quem que eu quero ser sócio? Né? De quem que eu quero, a quem que eu quero abraçar? Então, acho que essas são as principais relações que a gente pode trazer quando a gente está falando de sustentabilidade, tanto com o poder da caneta do consumo, quanto o poder da caneta do investimento. Uma pergunta. Essa regra vale tanto para pessoa física, para o cidadão, mas vale também para as empresas? Vale sim. As empresas, quando a gente está falando de empresas, eu acho muito importante, quando a gente fala de educação financeira nas empresas, é o tal do S, né? A sustentabilidade no mercado financeiro, ela ficou conhecida muito como 3 letrinhas mágicas aí que a gente brinca, que é o ASG ou ESG, se a gente estiver falando em inglês. Né? O ASG é ambiental, social, governança corporativa, ESG é a mesma sigla em inglês, Environmental, Social and Governance. O social, nesse caso, né? O aspecto social, quando a gente está falando de empresas, é muito importante. Até tem uma pergunta aqui do Dorival perguntando se já deu assessoria em alguma empresa. A Resultante, que é a consultoria que eu fundei em 2012, ela faz sim consultoria para empresas nessa área. Então Legal. a gente dá tanto assessoria para bancos e investidores institucionais que queiram escolher as empresas mais sustentáveis para investir, como de outro lado a gente também faz assessoria para empresas que querem se preparar e estar mais adaptadas a essa nova realidade do mundo, né? A essas novas demandas do mundo. Então a gente atende aí os dois públicos com equipes devidamente separadas para eu não ter o meu conflito de interesse, todo o meu compliance, Claro. a minha ética desenhados, mas a gente atende sim. E pro lado das empresas, eu acho que a gente tem duas vertentes importantes aí para conversar. Uma é como é que eu trabalho a educação financeira na minha cadeia de valor. Então não adianta nada, e a gente sabe o quanto que a educação financeira, por exemplo, para as empresas, influencia na própria produtividade do colaborador. Exemplo que eu vou te dar muito prático é o Itaú. Itaú fazendo um baita programa de educação financeira, esse caso é público, não tem problema falar, mas eles descobriram que uma boa parte dos funcionários estava endividado. Então, como é que eu vou falar para o meu funcionário atender um cliente e dar educação financeira para o meu cliente se ele tem dívida? E aí eles fizeram todo um trabalho muito legal de educação financeira com os colaboradores, com gerentes de agência, e isso vale para qualquer setor, né? Desde um chão de fábrica até prestadores de serviço e etc. Então, essa é uma parte da educação financeira que precisa entrar na agenda das empresas. E, além disso, o olhar para as suas questões mais relevantes. O que ambientalmente, socialmente, ela pode fazer para ter um impacto positivo na sociedade. Eu tenho uma preocupação quando eu fiz a pergunta das empresas, as pequenas empresas, hoje, que vão surgindo, as pequenas mesmo, principalmente aqui na nossa região, onde o Evandro aqui da região leste, tem aqui a região de Poá, Suzano, às vezes no micro. Eu tenho opinião que sim, mas quero saber a sua. Ela já tem que começar a se preocupar com isso também, não? Desde a formação? Com certeza. O olhar para o micro ele é mais difícil. Na nossa sociedade, como ela está estruturada,
Tanto que sempre que a gente vai falar de sustentabilidade, via de regra, o que, que o pessoal fala? Ah, sustentabilidade é coisa para a Natura. Ah, isso é coisa para Suzano, para empresa grande. Eu tenho aqui um comércio, eu tenho aqui uma pequena empresa. O que, que eu preciso fazer? Eu acho que é adaptar. É adaptar. O próprio Banco Central, e aí falando até de regulação mesmo do setor financeiro, ele tem uma resolução para tratar essa agenda de risco socioambiental. E o ESG, a Cop Render aqui está perguntando se seria um ISO 9000. Não chega a ser um ISO 9000, mas dá para a gente botar uns critérios bons nas empresas para elas serem avaliadas sobre esse aspecto. É uma das coisas que a gente faz, por exemplo, na Resultante, é isso. A gente avalia e dá uma nota, vai, a ESG para as empresas da Bolsa. Para o micro, para o pequeno, o olhar que ele tem que ter para começo de conversa é de observação legal. Né? Então, o Banco Central, por exemplo, quando ele olha essa questão do risco socioambiental, aonde que ele olha? Ele olha, por exemplo, com duas palavrinhas mágicas que ele chama, a gente brinca, né, quando está falando com o banco, que é proporcionalidade e relevância. Proporcionalidade é eu saber que o tamanho da minha estrutura não é o da Natura, eu não vou conseguir fazer a mesma coisa que eles. Então, enquanto um cara tem 50 mil funcionários, uma baita de uma estrutura, eu preciso cair no pequenininho e entender que eu tenho que fazer o que dá para fazer com a minha estrutura enxuta. Porque senão o custo do controle é maior do que o benefício que ele gera. Mas tem uma parte fundamental e que é difícil de entender, inclusive, às vezes, que é a observância legal. Eu tenho uma legislação ambiental, eu tenho regras de NBR para fazer saúde e segurança de funcionário, enfim. Se eu conseguir ter um mapa disso, se eu conseguir me informar e, enfim, Sebrae tem algumas guias em relação a isso, eu acho que, inclusive, é legal a gente pensar em programas para a micro e pequena empresa que possam servir para dar esse mapa. Né? Começar por cumprir a legislação parece simples, mas não é muito. Legislação ambiental no Brasil ela é muito complexa e, às vezes, você identificar todas essas nuances de legislações federais, estaduais, municipais, IBAMA, CONAMA, blá, blá, blá. Até outro dia o pessoal estava brincando, tinha uma conhecida minha, que ela tem uma padaria. Daí eu brinquei e falei assim, você tem licença ambiental na sua padaria? E ela tomou um susto e falou, como assim? Eu falei, você tem forno a lenha? Ela falou, tenho. Eu falei, você tem que ter licença ambiental, você sabia? E ela tomou um sustão e falou, mas como é que tira isso? Então, às vezes, assim, a gente não tem nem, às vezes, a informação do cumprimento legal no micro e pequeno que precisaria ter, né? Precisaria se desenvolver mais materiais. Eu, infelizmente, acabei indo para as maiores, às vezes tenho dificuldade, mas gosto muito desse assunto. E a gente tem se deparado muito. Uma forma de você começar a cascatear para baixo é você trazer os fornecedores das grandes empresas, que muitas vezes são empresas menores, né? Então, uma Natura, quando ela começa a falar com seus fornecedores de produtos naturais, ou Magazine Luiza, a hora que implementa um programa de apoio ao pequeno e médio empreendedor, tudo isso faz diferença e começa a trazer um pouco o pequeno, porque ele já vem ancorado, né? A gente chama muitas vezes as empresas grandes de âncoras de sustentabilidade. Ótimo. Olha lá, o bate-papo com o nosso amigo Evandro, ele relatou que na aula da Multiplicando Sonhos, eu acho isso o máximo, vocês levarem sustentabilidade para os nossos jovens. Parabéns. Aí vocês abordam, ele falou, ele foi cantando a bola, eu fui fazendo pergunta, Maria Eugênia. Vamos lá. Vocês abordam 3 pilares na aula de sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Como que funciona isso aí? Uhum. Bom, o social é como que, aí falando mais de empresa um pouquinho, tá? Mas social é tudo que é relacionamento. Né? Naturalmente, a gente, olha que fala de social, fala de relacionamento. E como que esses relacionamentos impactam o dia a dia dos comércios, dos empreendedores e das grandes empresas. Então, a hora que eu me relaciono bem com o meu fornecedor, e parece simples, tá? A hora que eu falo, eu costumo brincar que a hora que eu falo, cara, não tem perda nessa história, tá? Se eu me relaciono bem com o meu colaborador, se eu incentivo, isso pode ser no pequeno também, não preciso ser uma grande empresa para tratar bem meu colaborador, reconhecê-lo de forma adequada, incentivar que ele faça treinamentos, quando possível ajudá-lo a se educar e etc. Eu vou ter um cara, primeiro, mais fiel, né? Vou ter um cara mais ajustado, mais produtivo, porque ele vai estar feliz ali. Então, a gente tem, por exemplo, casos de uma empresa do setor elétrico lá em Campinas, Electro, os caras tinham 99% de satisfação de colaborador. Você acha que alguém queria ir embora da empresa? Com uma satisfação de 99%? E quantos currículos esse cara recebia? Então, numa sociedade como a que a gente vive, em que talento é cada vez mais escasso, mais difícil de encontrar,
que a gente precisa de novas competências, que essa nova geração está vindo com outra cabeça, trabalhar esse tema dentro das empresas é super legal para você fidelizar e aumentar a produtividade do colaborador. Fornecedor. Poxa, se eu tenho um fornecedor que é parceiro meu, eu melhoro a minha qualidade de negócio. Né? Eu melhoro. E isso também, de novo, serve para todo mundo. Desde o deu como, sei lá, uma adolescente, a gente tem, por exemplo, no Multiplicando, tem uma menina que faz doce, que faz chocolate. Cara, se ela tiver uma parceria legal com a venda que seja, que ela faz os doces e que ela busca os insumos, etc., capaz que ela consiga produtos de melhor qualidade, capaz que ela tenha prazos diferenciados, enfim. Bom relacionamento ajuda a gente a chegar nos lugares. Então, esse eu acho que é a grande vertente social. E eu tô trazendo isso no pequeno, agora que eu boto no grande, então nem se fala, né? Às vezes eu tenho até a dependência Segura, né? do fornecedor, exatamente. Segura. Imagina o que uma Suzano da vida, ou o que, sei lá, uma Marco Polo que faz ônibus. Imagina a quantidade de fornecedor que esses caras têm e o impacto que eles podem gerar se eles resolverem usar a placa deles para promover essas boas práticas de mercado, né? Ó, você só vai ser meu fornecedor se você tiver boas práticas ambientais. Pô, para ser fornecedor da Marco Polo, eu faço o que o cara quiser. E aí eu promovo uma cadeia de boas práticas, eu promovo um círculo virtuoso no mercado. Isso muito Legal. no social. No ambiental, aí eu tenho alguns aspectos que eu preciso olhar. Primeiro, né, eu costumo brincar que é recurso in e recurso out. Então, o que entra na minha produção? Da onde vêm as matérias-primas quando eu estou produzindo alguma coisa? Se eu estou usando, por exemplo, uma matéria-prima que vem de desmatamento ou de alguma origem ilegal, ou se é alguma questão que eu poderia... água e energia é uma questão ambiental super importante e que cabe em qualquer tamanho. Muitas vezes a gente vê projetos, a gente até tem estudado isso para pequena e média empresa, projetos, por exemplo, de eficiência energética. Então, de novo, vamos no exemplo da padaria. Né? O cara tem lá um forno, aquele forno é antigo, ele não tem dinheiro para trocar o forno. Agora, se ele fizesse até um financiamento, até um empréstimo para trocar esse forno, ele talvez pagasse esse investimento em 2 ou 3 anos, com a economia de luz que ele teria, ou com a economia de lenha, ou de qualquer outro insumo que ele tiver que usar nessa produção. E isso por não estar no foco do negócio dele, porque o negócio dele é vender pão, né? Não é comprar forno, às vezes passa Sim. batido. Né? Então, essa é uma questão super legal. E a outra coisa é o recursos out. O que sai dessa produção? Então, é o quê? É fumaça? É lixo? É efluente? Aonde que dá para a gente trabalhar para reduzir o impacto ambiental, para que a gente possa ter uma produção mais limpa, né? Então, estou falando de um lado que abastece, de outro lado que sai, o que polui o meio ambiente, enfim. E aí a gente tem desde os exemplos trágicos aí de Brumadinho, etc., que isso é um resíduo e olha o tamanho do estrago que isso pode fazer, não só para o meio ambiente, mas para a vida das pessoas e para o próprio econômico. Né? A hora que eu falo do econômico na sustentabilidade é de que forma que isso vai impactar, no fim das contas, a minha lucratividade, a minha produtividade. Então, se eu consigo fazer mais com menos, eu vou ser mais lucrativo. Isso vai ter um impacto financeiro. Né? O primeiro caso que a gente viu lá fora, inclusive, de uma empresa que trabalhou com sustentabilidade, que eu tomei conhecimento de um cara que realmente incorporou esse troço na veia, é uma empresa que chama Interface Floor. Os caras fazem, sabe aqueles carpetes quadradinhos que tem geralmente em escritório? Aquele Sei. carpete que ao invés de ser de rolo, ele é só uns quadrados que você encaixa. Uhum. Esses caras inventaram esse carpete. E é um troço genial. Se você trabalha em escritório, provavelmente a galera que está aqui vai lembrar que lá no meu escritório é assim. Esse cara, ele fez isso por causa da sustentabilidade. Primeiro, ele chegou um dia e ele falou, cara, estamos roubando o planeta. A gente está usando muito mais recursos do que o planeta consegue prover. Uma hora isso vai acabar, porque a gente não tem de onde tirar, né? A coisa é finita, a gente mora num planeta finito. E aí ele, poxa, o que eu posso fazer? Aí ele começou a fazer uma série de otimizações lá no processo produtivo dele e ele teve uma economia de 60% da energia e 80% da água. Estou Excelente. falando de década de 90, em que isso também não era equipamentos muito menos eficientes, ele usou técnicas de iluminação. Bom, isso em si já dá um aumento na tua margem de lucro absurda. E aí ele foi além e falou, o que eu posso fazer agora no meu produto? Né? O que eu faço? Eu faço carpete. Então, que tipo de carpete eu posso fazer? E aí ele inventou esse tal desse carpete quadrado, que se o cara derrubar café, eu consigo trocar só um quadradinho, não preciso trocar o rolo inteiro.
E o que ele descobriu? Todo mundo falou que ele era retardado, porque ele ia vender muito menos carpete, porque os caras não iam ter que trocar o rolo. Porque a mentalidade do empresário às vezes é essa, né? É. Eu preciso que ele troque, eu preciso. E não que se eu fizer uma coisa melhor e que atenda melhor o meu consumidor, eu vou vender mais, porque ele vai ficar mais feliz comigo. E foi o que aconteceu. A Interface cresceu 10 vezes depois que ele inventou o tal do carpete quadradinho. Porque os caras acharam genial não ter que trocar um rolo de carpete nele. E aí você gerou menos lixo, né, da troca do carpete, incentivou um consumo mais consciente, atendeu o seu mercado melhor e teve o lucro disso. Então, é positivo você pensar na sustentabilidade, não só como um negócio de, eu poluo, etc., mas como é que eu gero novos negócios, né? De que forma que a gente atende um novo mercado e faz um trabalho diferenciado nisso. Ótimo, ótimo. E é legal que os nossos os alunos aprenderem isso, é formidável. Eu até, se você permite, eu acho que vai uma exigência que eles vão ter a mais para consumir. É um critério diferente, né? Olha, tem tanta pergunta, tem pergunta para Dedéu, que bom. Tem aqui, um bom âncora é aquele que só não mostra a rentabilidade que um pequeno empreendedor terá, mas tem que mostrar a legalidade do negócio. Obrigado, Dorival, pela participação. É isso aí. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, lá da Compreender. Os meninos da Compreender, eles têm um trabalho de empreendedorismo magnífico. Quem puder seguir, você também, se puder, Maria Eugênia, seguir, Com o Fernando certeza. cuida disso. Segundo pesquisa de 2016, 75% dos grupos da geração milênios aceitaria ganhar menos trabalhando em uma empresa com práticas sustentáveis. É isso mesmo? Eu conheço empresa, inclusive, tem empresa que tem até, aí já não chega a ser porque é sustentável, mas porque está na moda. Mas tem empresa de tecnologia, por exemplo, que tem meta no RH de pagar menos porque os caras são mais legais. Mas tem sim. O que acontece, às vezes, é até o contrário. O que acontece tem até o pessoal aqui que está me mandando mensagem no WhatsApp, ó. Que bacana. Se quiser mandar aqui também, pode mandar. Vou até responder, que eu tô aqui no Insta. A gente, então, na verdade, o que acontece hoje é o contrário. Esse efeito a gente já vê. Empresas de setores controversos, exemplo, tabaco, petróleo, em alguns casos, mais em outros países, não conseguem atrair bons profissionais. Então, esses caras têm que pagar mais para poder ter bons profissionais. E aí, nesse sentido, eu acho que casa com essa questão dos millennials toparem ganhar menos. Não só eles aceitam ganhar um pouco menos se a empresa for uma empresa com boas práticas, mas se ele não for, ele tem que pagar um preço de salário, às vezes até de 20% a mais, para conseguir atrair um bom profissional. E aí, uma notícia para o setor financeiro, o próximo setor que está caindo nesse trabalho são os bancos. Os bancos também, que antes, né, todo mundo queria trabalhar em Wall Street, queria trabalhar não sei onde, né, os tops dos grandes MBAs internacionais sempre quiseram trabalhar nessa agenda financeira e agora não, agora querem empreender, querem ter uma vida mais tranquila, não querem ser escravos do mercado. Então a coisa muda um pouco de vertente. E aí, empresas que estão preparadas para isso se destacam atraindo os melhores profissionais. Só para esclarecer, se eu tiver equivocado, você me corrige. A Millennials é a geração de 80 a 2000, é isso? Eu acho que é um pouquinho depois. Eu não me considero millennial, eu sou de 83. Eu ainda sou o finzinho da Y, assim, na rabeira. Eu acho que é a partir de Quem mandou 85. aqui foi minha produção. Se tiver errado, depois eles Pode ser, pode ser. Foi o Fernando. Eu fico honrada, assim, então eu sou millennial, na verdade. Olha, tem várias perguntas, que bacana. Hernani Tabarelli, acho que é isso. Hernani, obrigado pela pergunta. Professor da Unip, muito amigo meu. Olha, seja Unip, não bem-vindo, sei se é da Unip. professor. Desculpa, querido. Porque muitas vezes, para não dizer quase sempre, o aspecto econômico é o principal para a implantação de medidas sustentáveis e social, e o social fica meio para lá, né? Deixado de lado. Então, na verdade, eu acho que a gente se acostumou muito a falar a linguagem financeira. E aí tem um ditado que eu ouvi uma vez numa aula que fala: quando a sua única ferramenta é um martelo, todo problema parece prego, né? Então, acho que a gente se acostumou tanto com essa linguagem financeira que o não financeiro perdeu espaço.
O não financeiro, ele perdeu espaço no debate das empresas. E aí, a gente, para conseguir convencer, precisa ter um argumento econômico, de alguma forma. E é aí que eu costumo brincar, que eu gosto quando a gente consegue juntar essas linguagens. E aí vem a tal das finanças sustentáveis. É a gente conseguir fazer esses links de que você faz o bem e se dá bem com isso também economicamente. Empresa, não adianta, gente. Se não pagar os boletos no final do dia, vai fechar. Então, o social é fundamental, o ambiental é fundamental, mas a gente também precisa trazer o econômico a reboque, senão não vai virar. Então, se eu não conseguir convencer o cara que ele vai trocar o forno e que ele não vai ter só uma despesa e uma redução de lucro que vai inviabilizar o negócio dele, se eu não disser para ele que ele vai ter um retorno depois de alguns anos, que ele vai conseguir repagar esse empréstimo com o que ele vai economizar de energia, etc., fica difícil convencer o cara a fazer. Agora, tem os da convicção também, que apesar, mesmo que ele tenha um gasto, ele está disposto a fazer isso porque ele acredita na causa. Eu costumo brincar que a gente tem 3 níveis aí de debate da sustentabilidade. A gente tem o cara da convicção, que é um Ray Anderson, esse da Interface Floor que eu falei. Aqui no Brasil a gente teve o Fábio Barbosa, que foi o primeiro grande pioneiro, presidente do Banco Real, a trazer isso para a agenda do setor financeiro no Brasil. Costumo brincar que muita gente deve um emprego a esse cara, que trabalha com essa agenda de sustentabilidade hoje em dia. E depois disso, a gente continuando dentro dessa agenda, começa a trazer os caras que entram a reboque, quer dizer, é o cara da conveniência. Então, esse é o primeiro C, que é o da convicção. Eu tenho o segundo C, que é o da conveniência, que é o cara que olha e fala, puta, meu concorrente está fazendo. Se eu não fizer esse negócio, vai pegar mal para mim, entendeu? Ele tá olhando para sustentabilidade, se eu não fizer, eu sou o malvadão. Se eu não fizer, vai pegar mal para mim no mercado. E aí ele começa a fazer. Não porque ele acredita, mas porque precisa. Eu costumo brincar por convicção ou por conveniência. Se está fazendo, tá tudo certo. E aí agora a gente começa a brincar que o terceiro C está chegando, que é o do compliance. Né? Então, o mercado está demandando, o regulador está demandando, o Ministério Público está demandando. Você escuta a Europa dizendo que vai parar de comprar produto brasileiro se não tiver aspectos do meio ambiente e aspectos de sustentabilidade. E aí, cara, ou você faz ou você perde negócio. Então, a gente já está entrando um pouco nessa era aí, quase de compliance é um termo chato de falar, né? Que ele é, na verdade, uma questão mandatória. Ele é uma questão de você estar de acordo com as regras e com as normas de negócio e com as normas legais daquele ambiente de negócio. Então, resumidamente, eu acho que hoje a gente já está entrando nessa terceira onda aí do vai fazer porque sim, entendeu? Maria Eugênia, qual sua sugestão para pessoas que querem empreender sozinhas em serviços nessa questão de sustentabilidade? Marcel Carrillo. Obrigado, Marcel. Obrigada, Marcel. Precisa ver em que área. No fim das contas, eu acho que qualquer área tem uma interface, de alguma forma, com a sustentabilidade. E existe um espaço que se ganha ao você conseguir atrelar essas coisas e se colocar como profissional que está olhando para isso sempre de forma séria. A gente sempre tem que se preocupar. Tem uma palavrinha mágica na sustentabilidade, que é um termo em inglês. Eu não gosto muito de termo em inglês, mas chama-se greenwashing, que é como se fosse uma lavagem verde, uma maquiagem verde. Isso a gente sempre tem que evitar e, inclusive, tem que, no nosso consumo, procurar entender se esse cara está fazendo alguma coisa sustentável de verdade ou se ele está só propagandeando aquilo para ganhar mercado, para ganhar negócio. Então, se olhado de lado sério, né, se olhado de forma séria, de forma relevante, com atenção aí a qual é a especificidade, qualquer negócio pode ter uma interface com sustentabilidade. Agora, se você quer trabalhar especificamente com a agenda da sustentabilidade, aí tem algumas áreas, naturalmente, de serviços ambientais, de questões ligadas à agenda social, tanto no terceiro setor quanto no setor privado, até no setor público mesmo, existem algumas vagas e algumas áreas que olham para isso. Mas aí precisaria entender qual é a especificação. Se é, por exemplo, eu quero trabalhar com sustentabilidade aonde? É na construção civil? É no comércio? Sendo um industrial do ele quê? Ele tá falando aqui para mim. Ele está falando que é em consultoria e vendas. Legal. Em consultoria, é você levar isso para a agenda dos seus clientes. Então, na hora que você está fazendo uma consultoria de negócio, por exemplo, de que forma que eu levo isso para a empresa que eu estou atendendo? Se eu estou atendendo uma empresa, aquela brincadeira da padaria, né? Se eu estou atendendo um pequeno comércio, que tipos de produtos ele pode ter que são mais sustentáveis? Ou o que ele pode melhorar no processo dele? Ele pode trocar uma iluminação por LED, economizar na luz, ele pode
trocar um equipamento por um equipamento que gasta menos energia, ele pode trocar a torneira e economizar mais água. Enfim, é propor esse tipo de solução, tanto de processo quanto de produto, e ajudá-lo também a melhorar os relacionamentos dele. Como que ele trata os colaboradores, se eles estão satisfeitos, se eles estão sendo produtivos, se eles recebem de forma adequada, se é pago o INSS, todas as previdências dele direitinho. Então, ajudá-lo nesse sentido de trazer esse micro-universo, se for um microempreendedor. Se for um grande, aí existem várias metodologias possíveis aí de uma avaliação de sustentabilidade que ele pode levar para as empresas que ele estiver atendendo. Você falou sobre consumo, a gente está atento ao consumo, foi uma expressão que você usou agora há pouco. Educação financeira, vocês ensinam aos jovens. De que forma os jovens, o cidadão, ele precisa estar atento ao consumo, pensando em sustentabilidade no dia a dia? Vamos dar alguns exemplos? Vamos lá. Tem um aplicativo que eu gosto muito, chama Moda Livre. Esse aplicativo, todo mundo pode baixar, ele é gratuito. Ele é de uma ONG que monitora relacionamento com trabalho escravo. Na cadeia de moda, obviamente, né? Porque o aplicativo chama Moda Livre. Então, a hora que você vai comprar uma roupa, você pode abrir lá o seu aplicativo do Moda Livre e ele literalmente tem um semáforo com verdinho, amarelinho e vermelho de uso de trabalho escravo naquela cadeia. Então, se ele tá ok, ele vai ter uma luzinha verde. Se ele não teve nenhum incidente, mas ele também não tem nenhuma prática para mitigar esse risco aí, para reduzir o risco de ele usar um trabalho escravo, ele vai estar amarelinho. E se ele de fato já empregou mão de obra escrava, já tem uma autuação, um processo, ela vai estar vermelha. Super legal para você quando estiver comprando no seu dia a dia, tá no acesso, tá na palma da mão. É uma super dica aí, eu tenho o meu aqui instaladinho, eu não entro numa loja sem olhar. Claro que não vai ter de 100% das lojas, mas tem uma quantidade grande de estabelecimentos de moda que estão, por exemplo, no cadastro do Moda Livre. Então, eles pegam, monitoram quais foram as autuações das confecções, que muitas vezes estão aqui do lado, né? A gente acha que às vezes trabalho escravo, o cara tá com uma bola de ferro no sertão, e na verdade eu tô falando de uma confecção aqui no vizinho de casa, ali no Bom Retiro, ali no Brás, enfim. No Paris. No Paris, a gente precisa começar a entrar em contato, que esse eu acho que é talvez um dos grandes e unânimes problemas, né? Porque por mais que você às vezes não acredite em mudança climática, não acredite em desmatamento da Amazônia, porque acha que a floresta é grande demais, derrubar um pedaço não tem problema. Tem um monte de problema. Mas às vezes o cara não quer acreditar, né? Tem a ciência, mas o cara não quer acreditar na ciência. Agora, trabalho escravo não é binário, né? É 0 ou 1. Ou o cara não tem discussão, não é um tema que está aberto ao debate. Então, nesse sentido, é o que eu começaria quando eu estou falando de consumo consciente. Outras questões, por exemplo, é o que eu falei. Eu lembro que uma vez eu fui comprar um sofá, e aí eu chegava nas lojas, eu falava assim, você sabe qual que é a procedência da madeira, do móvel? 90% das lojas, a mulher fazia uma cara de interrogação para mim, a vendedora. Eu falei, oh, meu Deus, você é só louca, tá falando. Eu falei, você sabe se ele é de desmatamento, se é de uma madeira procedência legal, que tipo de madeira que é, porque às vezes é uma madeira que vem de um local de preservação, que, enfim, tem vários outros impactos. Aí acaba a madeira, por exemplo, eu desmatei aqui na Mata Atlântica. É aqui na Mata Atlântica, isso não é de longe. Aí aqui começa a faltar água e você não sabe por quê, entendeu? Porque o nosso manancial não está preservado, porque a gente não tem nascente. Tudo está interligado, a verdade é essa. Mas então, essa história do sofá é divertida, porque eu chegava, as mulheres tudo olhando pra mim, com cara como se eu fosse doida. E aí uma delas... Pergunta diferente, né? A gente tem que praticar o discurso. E aí, não, imagina se ela não chamou o gerente para me dar uma força para ela, né? Aí eu cheguei numa loja e a moça virou para mim e falou assim, não, olha, aqui todas as madeiras são certificadas de reflorestamento, a gente tem aqui um negócio... Ela me deu uma aula, a vendedora de uma loja da Teodoro Sampaio, aqui do lado. E aí eu comprei 2 sofás. Então, acho parabéns, que, assim... belo exemplo. Então, é um excelente exemplo. E aí, toda vez que eu tenho que comprar móvel, eu vou lá, porque eu sei que aquela moça, ou que aquela loja, ou que aqueles caras, numa loja de varejo, eles são ali bonitinhos, chama Mobile Top, fica ali. Eu vou falar que gente que faz coisa boa, a gente tem que falar, né? Sim, então, pode falar. E vai lá, eu vou lá toda hora, porque tudo que eu tenho que comprar quase é de lá. Então, para dizer que, assim, tem coisas práticas que a gente pode fazer no dia a dia. Vou comprar carne. É perguntar se o cara sabe de onde vem aquela carne. Então, se eu vou comprar no supermercado,
Vê se ela tem, se ela tiver aquele QR Codezinho no pacote da carne, isso significa que ele tem uma procedência rastreada. Aí você vai falar, puxa, mas às vezes isso custa mais caro. E vira e mexe, eu recebo essas demandas. Assim, poxa, para eu comprar uma camisa numa loja que sabe a procedência, etc., ela vai custar mais caro que a loja de qualquer jeito. Aí eu costumo brincar, eu falei, claro, gente, tudo tem um custo, né? A tal da frase que não Sim. existe almoço grátis. Pagar funcionário custa, gente. Você dá uma condição decente de trabalho, custa. Você pagar imposto, custa. Independente de se a gente concorda ou não concorda com as práticas tributárias, sonegação é crime. Então, a hora que eu começo a ter esse consumo consciente, eu brinco às vezes até amigo meu que vira, lá vem você. Reforma de casa, então eu sou a chata da reforma da casa dos amigos. Eu falo, você olhou se a madeira é legal? Você olhou se a tinta tem solvente químico? Eu tô pentelha. Existem alternativas hoje em dia. E às vezes elas nem têm tanto impacto financeiro. Agora, você saber que você está fazendo um negócio que está de acordo com a sua crença, aí entra o tal do minimalismo, né? Eu vou talvez comprar menos, mas vou comprar as coisas que estão de acordo com os meus valores, com as minhas crenças, com o que eu quero levar para o mundo, com o que eu quero levar para a sociedade. Eu vou chutar um número, mas, por exemplo, com esse critério de sustentabilidade que você faz suas compras, vamos dizer que a cada 30 brasileiros a gente encontre um. Não tenho esse número, mas não é uma prática. O que é uma prática ideal para uma população como a nossa, em percentual? Ter uma população hoje que comece a ter essas práticas de cobrança, de cobrar mesmo a sustentabilidade. Será que tem um índice? Uma pergunta meia louca, mas. Tem uma pesquisa, essa parte de consumo consciente, tem um instituto, chama Instituto Acatu. Instituto Acatu pelo Consumo Consciente. Eles são a ONG especializada nessa agenda no Brasil. São fantásticos. E eles lançam uma pesquisa, acho que anualmente, em que eles mostram qual é o percentual das pessoas que está disposta a consumir de forma consciente, ou que pesquisam os seus produtos, ou até que estão dispostas a pagar um pouco a mais por um produto que elas acreditam que seja mais sustentável. Então, você tem isso já até mapeado. Eu sei que por volta de 20% dos consumidores estão dispostos hoje a pagar por um. Então, um em cada cinco, até uma estatística maior do que a gente imagina. Dizem na pesquisa que estão dispostos a pagar por isso. Aí vem o Pão de Açúcar com o contraponto que fala que só 4% isso de fato vira decisão na boca do caixa. Então, hoje a gente tem, talvez, eu tendo a acreditar mais nessa, porque pesquisa você sempre responde o que tem que responder, né? Mas você pagaria Sim. mais pelo produto que você acha sustentável? Claro, sim. Então, 4% de fato vira decisão na boca do caixa. O problema é que a gente consome demais. Demais. Tem um videozinho, eu sei que tem alguns professores aqui, alguma galera, e esse talvez seja um ótimo início, principalmente para quem trabalha com educação. Tem um videozinho, ele é um pouco mais antigo, e tem aluno meu aqui. Eu sei que o Léo Metro, por exemplo, deve estar aqui ainda assistindo, e ele foi um dos meninos que passou por esse case. Eu dei aula uma vez no terceiro ano de ensino médio. E aí foi muito engraçado que eu cheguei para eles e falei, gente, eu trouxe um vídeo para vocês verem. É um vídeo antigo, ele é em inglês, mas eu acho que ele já tem dublado. Se tiver dublado em português, chama a História das Coisas, ou em inglês, The Story of Stuff. Mesmo se tiver em inglês, tem legenda. É um videozinho de 20 minutos que ele mostra essa cadeia da sustentabilidade no consumo. Né? Que a gente acha que tudo vem do além, né? Na verdade, eu estou tirando o recurso daqui para no final jogar ele fora aqui. Então, eu extraio, consumo, né? Extraio, produzo, consumo e descarto. O problema é que eu estou extraindo de um lugar e jogando fora no mesmo lugar, que é exatamente onde a gente vive. Então, é muita ingenuidade nossa achar que a gente vai fazer isso de novo, de novo, de novo. O pessoal da Compreender falou que é muito legal. Eu adoro esse vídeo. E aí eu fui mostrar esse vídeo na minha aula dos meninos de terceiro ano de ensino médio. E eu chorei de rir que eu cheguei. E eles olharam para mim com a cara, professor, não acredito que você vai mostrar esse vídeo de novo. Aí eu ri e falei, vocês já assistiram? E professor, pelo amor de Deus, né? Esse vídeo é, sei lá, de 2007, ele é velho. Tá tirando sarro da minha cara. Mas o fato é que é um vídeo muito explicativo para quem quiser entender a relação da sustentabilidade com o consumo. E ele traz um dado muito alarmante. 90% de tudo que a gente compra vai parar no lixo em até 6 meses. Caramba!
Assustador. Então, é assustador. Embalagem, caixinha, produto. Então, o que a gente está jogando fora? Do que essas embalagens são feitas? Então, o problema do plástico, que a gente acha que é uma bobagem, mas em algum momento ele vai pegar o que a gente está comendo. A gente come peixe, o peixe está comendo. Então, assim, é uma cadeia, está interligado. Isso em algum momento vai fazer mal para a nossa saúde, isso vai fazer mal para a nossa vida em sociedade, isso vai começar a gerar eventos climáticos extremos. E aí você tem tsunamis, tem ciclones, tem uma série de coisas que é a questão climática que está muito em pauta hoje em dia. A verdade é que a gente começa no ambiental a compreender esses ciclos e essas interações. O The Story of Stuff é um ótimo começo. Eu acho que ele é um vídeo muito legal, muito porque ele é em storytelling, assim, naqueles desenhinhos. Então ele é muito explicativo, muito legal para a gente começar a entender essas relações. E se educar. Porque a hora que a gente começa a se educar, esse é o grande pulo. Olha, Eugênia, você sabe que eu estou fazendo esse programa 29 programas. Eu chego a uma conclusão que nunca eu vou conseguir colocar toda a pauta. E que é assustador como o pessoal, graças a Deus, está participando e às vezes eu fico agoniado de não conseguir responder todas as perguntas. O Hernani Tabarelli, que é professor, né? Ele diz ele diz para os alunos dele que tudo que está no lixão a gente tirou de uma loja ou de um shopping. Eu vou tentar fazer umas perguntas rápidas, porque a gente tá chegando no final mesmo. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta, sumiu aqui da minha tela. Estão pedindo para você colocar no site, estão elogiando aqui a tua aula, foi uma excelente aula, parabéns, é verdade, é excepcional. O Dorival, infelizmente, é uma cultura que não possuímos, buscar a origem dos produtos, né? Bom, eu vou ter que cortar algumas perguntas. Eu queria te fazer uma última pergunta. E aí depois o pessoal pode estar entrando em contato contigo nas redes sociais e tudo mais. Qual que é a dica final? Assim, sustentabilidade, finanças, o que você dá de recomendação final aí? Tá. Eu acho que primeiro é se informar. Eu acho que hoje em dia a gente já tem muito dado, já tem muito estudo, já tem muito vídeo, muita gente séria trabalhando com isso. Então, Instituto Acatu pelo Consumo Consciente, o próprio WWF dentro da agenda aí de ambiental muito forte. Tem várias ONGs, vários organismos que trabalham com isso, que são muito positivos e que estão fazendo um ótimo trabalho. Olhar, por exemplo, a agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acho que é uma das grandes agendas globais e que pode ser cascateada para todo mundo pode saber como contribuir para um clima mais ameno, para uma condição de trabalho mais digna, para saúde, educação, pobreza, redução da fome, enfim. Eu acho que o se informar sobre essa agenda é um dever cidadão nosso, entender o que o mundo está pensando sobre essa questão. Essa é uma questão. Então, se informa. E use sua caneta direita. Use sua caneta direita. Pergunte, não tenha receio de perguntar. E vá atrás de boas respostas na hora de comprar, na hora de investir, na hora de se associar, né? Lembrando sempre que quando a gente está falando de educação financeira, a gente está falando também dessa questão, né? De como é que eu faço a minha poupança, como é que eu faço meus gastos, para onde meu dinheiro está indo, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, né? O que meu dinheiro está incentivando? Ele está incentivando um mundo melhor? Ou ele tá fazendo parte do problema ou ele está fazendo parte da solução? Acho que essa é a grande questão que a gente tem que fazer. Tanto em consumo como em investimento também, né? Dos dois lados. A gente faz parte do problema ou a gente faz parte da solução. Evandro, coloca aí os contatos da Multiplicando Sonhos, eu já vou falar já. Maria Eugênia, me diz uma coisa, eu quero fala da tua empresa, fala dos teus contatos, para o pessoal fazer perguntas. Eles podem, eles podem fazer as perguntas para você, eventualmente? Por favor, fiquem à vontade. O meu Instagram tá aqui, né? O @gboose, mas a gente tem também o Instagram da Resultante, que é Resultante Consultoria. E a gente tem o contato @resultante.com.br. Podem enviar as perguntas que vocês quiserem. E o meu e-mail pessoal, eugenia.boose@resultante também. .com.br. Mas... Repete aí o site e o teu e-mail pro pessoal. O site www.resultante.com.br. O Bruno acabou de entrar, inclusive meu sócio vai pegar eu fazendo a propaganda. Bom que eu vou ganhar um aumento. Mas... Só não tem a música de cifrão, né? Só tem a de caixa registradora, só não tem essa música ainda.
Mas a gente tem aí www.resultante.com.br e o meu e-mail é eugenia.buozzi@resultante.com.br ou contato@resultante.com.br. A gente apoia empresas e investidores que querem trazer essa agenda para dentro dos modelos de negócio. E a gente trabalha muito dando curso também, dando aulas, enfim, a gente é professor em várias escolas de negócio, montando cursos ou in company dentro de empresas, ou cursos abertos, enfim, a gente dá aula, né, em várias escolas de negócio, em cursos abertos dentro dessa agenda aí de finanças sustentáveis, juntando um pouquinho o mundo dos dinheiros com o mundo da sustentabilidade. Olha, eu quero te agradecer. Eu vou pedir para você. Aqui foi a primeira live que a gente criou com um comentarista de live. Foi uma coisa de maluco, mas a gente tem que criar alguma coisa diferente, né? Aí vem o seu Fernando, ele vai comentar aí, vai trazer algumas observações dele dos teus comentários, mas eu quero te agradecer de coração. E quero pedir pro pessoal aí, a gente não pode aplaudir, mas os likezinhos vocês podem dar à vontade. Obrigado, Maria Eugênia. Sucesso para Eu que você. agradeço muito. Sem palavras, foi uma honra te conhecer, viu? Prazer foi meu e eu fico à disposição, querido. Eu vou chamar o Fernando aqui. Obrigado. Até mais, obrigado. Fantástico, uma aula. Eu tenho poucos minutos aqui, mas é importante a gente. Marcel, obrigado pela participação. Pessoal aqui que está aqui com a gente. Todos que vocês aqui, eu vou pedir para vocês colocar o nome de vocês, alguns eu não conheço, para que a gente possa estar falando aqui. Meu amigo Fernando, deixo na sua mão, só que você tem pouco tempo, como sempre. Cara, como sempre, alguns temas que fazem a gente pensar, né? Essa questão da sustentabilidade acaba sendo uma necessidade mesmo que tanto a população, né, consumidora, fala, Marcel, tanto a população consumidora quanto as empresas, elas podem ver dessa forma, né? É uma tendência, na verdade, né, Cleiton, se você for parar para analisar. Ela citou aqui o Itaú, mas você tem aqui também outras empresas, né? A Renner, a B3, a VEG, a Localiza, são empresas nacionais que fazem esse trabalho e procuram fazer esse tipo de... tem essa preocupação ambiental. Então, assim, a gente acaba verificando que existe um ganho, vamos colocar como um ganho secundário, mas que acaba sendo valorizado. E hoje o que as empresas devem fazer é isso, né? É buscar o seu valor no mercado. Como ela colocou aí a parte, né? Que boa parte dessas empresas, elas nos Estados Unidos, é meio que uma exigência até, né? Então, se você Ela falou quer que as montar empresas, alguma coisa... ela colocou a Maria Eugênia que as empresas que você citou são todas excelentes nessas práticas mesmo. Obrigado, né, Fernando? Que legal. então, Tá porque interagindo com a gente. o que acontece nisso, é muitas vezes também pelo que eu vi, é que não se mede só pelo... não se mede a empresa, né? Só por ser, mas por meio do que ela está fazendo, né? Então, assim, eu sou, não dá para avaliar porque eu sou. É o que ela anda fazendo com isso, porque é como a ISO 9000, vamos se dizer. Você consegue a implantação, agora eu sou empresa ISO, mas você tem todo ano aquela que você tem que renovar. E aí eu achei legal quando ela citou o aplicativo, né, o aplicativo Moda Livre, porque é uma forma que você pode avaliar realmente, né? Avaliar realmente a procedência desse material. E ela citou o exemplo aí o exemplo do sofá, que foi fantástico. Agora a gente pode trazer isso também para alimentação, né? Então, sim, você parar no mercado hoje para avaliar, comprar o seu produto e dar uma olhada, um tempinho a mais para você ler, é importante, vai fazendo a diferença, né? Impacta, gera novos hábitos e acaba impactando com relação a isso. Uma pergunta mais ampla. Digamos que a sustentabilidade, a gente vai nos fazer vai nos possibilitar fazer uma pergunta mais ampla, né? Quem está com a gente? Exatamente. É uma preocupação que a empresa tem com o meio ambiente, com a sociedade, né? E eu acho isso primordial. Custa um pouco mais caro? Custa. Vamos se dizer que sim, porque você tem essa questão de buscar um produto que tenha uma boa procedência. Porém, isso valoriza, né? Isso valoriza. Meu amigo Fernando, obrigado, Maria Eugênia, novamente. Pessoal, a gente tem uma agenda. Esse programa está no YouTube, no Nortear.
Fernando amanhã faz uma live incrível com o professor Éder lá no Compreender. Eu vou estar com o professor Wellington também falando. Acompanhe nossas redes sociais. Sexta-feira a gente está com a Luciana de Barros falando sobre psicologia do casal. Então, tem um trabalho intenso de educação financeira. Eu tenho 15 segundos, mas eu quero agradecer a todos vocês, a Ilma Rosana, a Paty Corene, a própria Maria Eugênia que esteve com a gente.